Portugal permitiu que só pessoas autorizadas e controladas pelos seus homens tirassem parte dos diamantes aqui da região, mas pagando uma taxa fixa para o governo, claro, né? Mas com os diamantes dando os primeiros sinais de esgotamento, Portugal precisou dar uma olhada em tudo, reformular como que essa extração seria feita. Então eles criaram a Real Extração, que era o tipo de uma empresa que cuidaria diretamente dessa atividade e, por consequência, aumentaria os seus ganhos. A própria coroa portuguesa resolve explorar os diamantes. Ela cria uma estatal chamada Real Extração dos Diamantes, que foi comandada pelo próprio intendente dos diamantes. Então, nesse momento, eles vão criar um código de leis aqui para a região de Diamantina, chamado Livro da Capa Verde, que na verdade o nome desse código de leis foi Regimento Diamantino. Então eles endurecem o sistema e criam aqui a Real Extração dos Diamantes. Apenas a Real Extração dos Diamantes, ela poderia garimpar os diamantes que estavam por aqui. E nesse momento, para poder entrar aqui no Distrito Diamantino, tem que ter passaporte. E para poder sair do Distrito Diamantino também tem que ter passaporte. E aí entra a questão da formação do ouro de diamante. Então, o ouro é um elemento nativo, ele não se combina com nenhum outro elemento químico, então é um metal e está associado a alguns tipos de rocha que, coincidentemente, em Minas Gerais, a gente tem uma quantidade muito grande dessas rochas com o ouro presente. O diamante já é um pouco mais complicado, ele já é formado numa rocha conhecida como kimberlito, uma rocha mantélica, uma rocha de grande profundidade. Então eu tenho um diamante no carbono bem formado, uma estrutura bem mais sólida, não resistente ao impacto, mas duro o suficiente para ser colocado na escala de Mohs como uma substância mais dura do planeta. E ele se desprende dessa rocha e aí vem a história geológica, por que esse material é encontrado nos rios, né? Esse rio aqui é um ribeirão e ele recebe o nome de Ribeirão do Guinda porque acima dele tem uma comunidade que é chamada de Guinda. E é um rio muito rico pela história. A produção de diamante dessa região foi muito grande. Isso de que período a que período? Na realidade, o garimpo começou na nossa região por volta de 1702, com a chegada dos primeiros bandeirantes que descobriram ouro na região. Mas o diamante, oficialmente, passou a ser explorado em 1729. Então houve um espaço de tempo aí, da descoberta do ouro para a descoberta do diamante, muito grande. E há de entender que os diamantes então não eram conhecidos nesse espaço aí. Mas na realidade eles já eram sim. Porque desde 1714 um padre reconheceu as pedras aqui que eram usadas como tentos em jogos. E ele andando por aqui, ele tinha vindo da Índia. E a Índia era o lugar onde se mexia com diamante. A Índia foi o primeiro lugar que deu importância ao diamante. Tá, descobriu o valor dele. Na realidade ele até nem tinha valor comercial. Ele era... De beleza. Ele era explorado pelas coisas que as pessoas acreditavam que o diamante transmitia. Então era proteção contra mal olhado, contra mau espírito, contra facada, contra uma série de crenças que as pessoas exploravam os diamantes por isso. E até então é assim. O diamante é a substância mais natural, mais dura que existe. Tem a característica também do diamante ser um material resistente, né? Por ser a substância mais dura, ele pode ter vindo
de uma montanha a milhares de quilômetros de distância e vir até se depositar em determinado rio por conta da força das correntezas, tudo. Tá, e aí descobriu o valor que aquilo tinha e virou uma loucura, né? Aí todo mundo veio pra cá. Aí Com a subiu todo descoberta mundo. oficial dos diamantes, aí criou-se o principal polo da Estrada Real, que foi sair de Diamantina até Paraty. Tá. Esse era o caminho feito para coibir o tráfico dessas pedras. Até porque Portugal não ia perder o dinheirinho daqui, né? Porque o valor agregado do diamante, Portugal analisando isso, o valor agregado do diamante era maior do que o do ouro. Sem então dúvida. Portugal não ia perder isso, né? Sem dúvida. Vamos só aumentar uma cifra aí. Era um dinheirão. Porque a quantidade de diamante que saiu daqui, pelo que reza a história, reconstruiu reinos lá fora. Então muita gente se fartou em cima dos diamantes que saíram aqui do Tijuco. E até hoje estão aí. Muitos ainda Isso que é estão o aí. mais interessante, né, Belmiro? Porque é sabido, nem acho que os historiadores não conseguem ao certo colocar um número exato, porque foi tirado da gente, né? Mas, se ainda hoje, estamos no século XXI, estávamos falando do século XVIII, quer dizer, 3 séculos depois, se ainda hoje a gente encontra, imagina o quanto não tinha na Terra, né? Nossa, não tem dúvida. Ô, Tatiana, é muito curioso, porque a gente que vive disso, quando você encontra um diamante, é uma sensação inexplicável. É satisfatório você encontrar uma pedra formada há milhões de anos e você foi a primeira pessoa a ver ela. Agora você falou uma coisa bem interessante, porque além do valor agregado, existe o valor histórico. Não tem É uma dúvida. pedra formada há milhões de anos. É bem isso. Perdida no espaço-tempo. Olha, pelo que a gente ouve falar, pelos profissionais, os entendidos lá, né, da matéria escrita, eles dizem que a jazida mais nova de diamante tem cerca de 70 milhões de anos. Que loucura. Então, se você considerar que você consegue encontrar uma formação dessa, de rara beleza, aquilo ali é altamente satisfatório. Não só financeiramente, não. Não, diz valor agregado, valor histórico. É É um tesouro. É um tesouro da É um natureza. tesouro. Foi muito interessante quando a gente chegou aqui, porque esse é um espaço de um garimpo artesanal. Exato. Né? Por que artesanal? Porque aqui nada é feito de forma industrial, com máquinas. Aqui é na mão, aqui é no braço. Exatamente. Então, quando a gente chegou aqui, uma das nossas produtoras, a Ju, brincou com o Belmiro e falou, mas ainda dá para achar? Aí ele falou, de forma muito interessante, ele falou, se tem o garimpeiro, é porque ainda existe o ofício. Existe o diamante. Hoje você não vê ninguém se arriscando muito na busca de ouro e diamante. Por exemplo, eu não me arriscaria com todo o conhecimento que eu tenho. Eu acho que isso aflorava, era como petróleo. Bateava e o material vinha mais fácil. Hoje, batear em qualquer outro rio, fica difícil você encontrar alguma coisa. Agora você vai me contar, Belmiro, como que a gente encontra esse tesouro, pelo menos? Como que a gente busca por ele, pelo menos? Porque encontrar já é mais difícil. Pois é, Tatiana, olha bem. Encontrar é difícil. Quanto mais dias passam, mais eles são explorados e mais difíceis vão ficando de serem encontrados. É um trabalho de formiguinha e de paciência. Sem dúvida. A paciência é uma ferramenta do homem garimpeiro. Agora, a maneira de encontrar são várias. Tá. E esse estilo de vida, essa maneira de trabalhar, ela não é repassada em escolas. Não existe escola para isso. Existe o que é passado de pai para filho. Então esse conhecimento, ele vem de muitos anos e nos leva a trabalhar da maneira como a gente faz hoje, apesar de que muitos procedimentos simplesmente não evoluíram. Porque a maneira que foi passada é a que faz a gente encontrar os diamantes. É a diferença. Por exemplo, saber interpretar o solo e o subsolo. Então a gente não precisa ser um geólogo, um engenheiro de minas para entender que aquele material tem possibilidade de dar diamante. E o que nos ensinou isso foi a prática, foi a vida, o dia a dia. São quantos anos de garimpo, Belmiro? Eu já estou com 54 anos e brinco que meus dentes cresceram no garimpo. Olha só, e isso veio do seu pai, que veio do seu avô. Há cerca de 200 anos já.
Aí eu sou talvez a 5ª geração de uma família que mexe com diamantes. Aqui na região nós temos algumas maneiras de garimpar. E damos preferência para elas de acordo com a época do ano. Nessa fase da chuva, a gente trabalha em lugares como esse aqui, que a gente chama de canoa. Porque a gente tanto explora o cascalho que está fora do leito do rio, quanto nele. Mas o que está fora do leito do rio é um cascalho muito bruto. Ele precisa ser beneficiado. Então a gente traz para um lugar como esse aqui, que é um ofício da época da colônia, do Brasil colônia. Isso aqui não teve evolução. Isso aqui os escravos já usavam esse sistema para apuração do ouro. E nós herdamos o conhecimento e passou a se usar para diamante também. Então a gente traz o cascalho bruto que vem do alto do campo, ele é colocado aqui dentro. Aqui a gente faz um procedimento remexendo o cascalho com os pés e com as ferramentas. E essa água que você está vendo, ela fica presa ali em cima numa forma de um tanque. Quando a gente abre, ela vem com pressão. Essa pressão... Que é aberto de forma manual. Ele é aberto, exatamente. Não tem equipamento mecânico num lugar desse aqui, não. Então essa água, quando está na pressão ideal, que a gente chama de fervura, a gente coloca o cascalho aí dentro, remexe o material, a força da água, junto com o movimento que a gente faz com os pés, tira a parte leve do cascalho e fica o concentrado. O concentrado é passado para o lado de lá do terreiro e aí ele é transformado em paiol. Quando a gente fala no garimpo que o paiol está pronto, é porque a possibilidade de encontrar diamante existe e está na hora de acontecer. Entendi. Então a gente vai pegar esse material em pequenas quantidades, vamos passar por 3 peneiras, porque elas separam o tamanho dos diamantes. Passamos pela lavadeira, que são essas panelas de água aqui. Tudo nessa sequência que eu estou falando. E depois que o movimento é feito, que é aquele tradicional que as pessoas conhecem por um filme, alguma coisa assim, a peneira é levada para essa banca. Essa banca aqui a gente chama de banca de corte ou banca de apuração. É num lugar simples desse aqui que os diamantes são encontrados. Entendi. Que coisa. Essa é a atividade que acontece em volta da grupiara. Quando a gente trabalha no rio, o que acontece lá, fica lá. Entendi. Nada vem para uma operação dessa aqui. Entendi, Tá bom? entendi. Lá o rio já faz essa pré-seleção naturalmente. E pra esses gente. momentos de clima? O que é melhor, o que é pior? Olha, pelo fato do rio já fazer grande parte daquilo que a gente tenta fazer aqui, ele acaba que nos ajuda. Ele já remexe. Ele remexe e coa o material. Por outro lado, o rio tem 300 anos de exploração. Então ele está muito esgotado. Existiu um momento na civilização, no sentido da humanidade mesmo, que o geólogo era mais visto porque todo estudo feito para exploração mineral remetia a desmatamento e devastação e depois que você explorou, você sai do local e fica aquilo e acabou. Então assim, a gente sabe hoje que o ser humano precisa da natureza, a natureza do ser humano, e existe um equilíbrio nisso, né? Então toda a exploração mineral, quando ela hoje não é estudada, então todo garimpo, todo mercúrio colocado no rio, que hoje se sabe por conta de estudos científicos que é uma coisa ruim, e quando a gente trabalha isso geologicamente consciente, sabe que não faz uma coisa dessa, a gente tem ganhos para o que a gente precisa e tem menos perda. Mas eu acho que a natureza ou a própria civilização perde pela exploração mal controlada. Precisa ser dito, a gente está aqui num ambiente de garimpo. Isso aqui fazia parte do distrito diamantino e olha a conservação desse lugar. Isso é uma história viva, preservada. Exato, Tatiana. Então a sociedade tem que ver que nem todo o trabalho garimpeiro é bicho-papão. Sim. Olha se era possível a gente consertar isso, restaurar isso para mostrar para as pessoas. Nunca. Isso aqui está em estado natural desde a época da descoberta dos diamantes. Até hoje a gente está aqui e está essa beleza preservada. Eu vou esperar o Alberto chegar aqui porque eu quero mostrar. Olha a coloração disso daqui. Que coisa mais linda. Ela tem um tom acetinado e quando você passa a mão por ela
ela tem o mesmo toque acetinado. Que essas pedras aqui são da mesma natureza dessas escuras aí em cima. Que foram se desgastando e chegaram nisso, olha só. É o trabalho do tempo, água e areia. Incrível, incrível, Belmiro, incrível. E eu não sei se vocês estão notando o seguinte. Vocês estão vendo algumas panelas aí dentro? Sim, sim. Isso no garimpo a gente chama de caldeirão. Isso é um lugar muito especial no que diz respeito a garimpo. Porque o rio deposita dentro desses caldeirões o cascalho. Na época das enchentes. E o que é que o garimpeiro faz? Ele vem extrair esse cascalho, vai até o fundo, consegue atingir a parte mais pesada dele e é onde tem possibilidade de ter diamante. É nesse cascalho que está na profundidade. E alguns caldeirões aqui tem 5 metros de profundidade. O que o garimpeiro de diamantes extrai de um lugar como esse? O diamante. O resto fica tudo no berço da natureza. Nada a gente leva para casa. Se você não encontra o diamante, você não leva nada. Até porque, né, Belmiro, esse cascalho, ele daqui muitos e muitos anos e séculos, ele vai se tornar parte de novo dessas pedras. Faz um tempo atrás eu vi que existe um DNA do diamante mesmo, né? Existe uma forma de você identificar esse material de acordo com a rocha que está associado. Então, um diamante encontrado no Nordeste, por exemplo, é um diamante diferente encontrado no Sudeste, por exemplo. Porque existe um problema muito sério, e isso eu falo sempre para as pessoas, que às vezes ativar uma mina, para ativar uma mina, você precisa apenas plantar um diamante lá. E se sabe hoje, se um diamante, eu peguei um diamante no Nordeste, se eu planto ele em Minas Gerais, existe uma forma de dizer, não, isso não foi encontrado aqui, isso foi encontrado em outro lugar, ou na Europa, ou um outro diamante. E a extensão, Belmiro, pelo menos desse trecho que vocês trabalham aqui? Pois é, ele está em torno de 3 a 4 quilômetros. É o que está dentro do direito mineral. Para cima e para baixo? Não. A gente está mais ou menos no meio da área. Então você pode considerar que teria 2 quilômetros para cima e 2 quilômetros para baixo. Que na verdade você tem, como eu disse, essa formação de diamante há milhões de anos atrás. Você traz isso tudo para cá e está explorando hoje, só que um dia ele vai acabar. Então todo bem mineral é de término. Toda mina explorada, ela tem um cálculo de vida. Vocês já viram um diamante de verdade? Olha, no seu estado bruto. Estado bruto? Nunca. Vocês não viram, não? Não. Então olha que rápido, ó, escuta esse barulho aqui, ó. Tá ouvindo? Eu tenho um diamante aqui dentro e eu vou mostrar para vocês aí com muito prazer. Porque eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ver o diamante sair no garimpo, a sensação vai ser muito mais satisfatória do que ver numa loja. Sim. E se vocês verem o segundo, vocês vão lembrar que o primeiro foi com o Belmirão aqui. Eu vou pegar esse diamante, vou colocar ele dentro da peneira. Boa. Isso aqui a gente chama de picuá. Isso aqui a gente transporta diamante do rio para vender na cidade. Tá bom? Então olha bem, o diamante está aqui dentro. E eu vou mostrar para vocês agora como é que ele vai aparecer, mas da forma garimpeira. Isso vai acontecer com o movimento que eu tenho que fazer com essa peneira. Na lavadeira, eu vou mandar para o fundo da peneira o que é mais pesado. Aí, depois desse procedimento, eu vou emborcar essa peneira na banca e vocês vão ver o que é que acontece ali. Tá bom? Então, olha bem, gente. Eu vou fazer isso acontecer mais rápido aqui pelo lado de fora. Olha o aspecto da peneira e como é que ela vai ficar depois do movimento que eu fizer, hein? Não faz no garimpo é cortar peneira com chuva. Por quê? Porque pode perder o diamante. Ah.
Isso aqui é uma ferramenta indispensável. Uhum. A gente chama de faca. Uhum. Olha o resultado do movimento que eu fiz. Ó. Então olha bem, aquilo foi feito para reunir o que é mais pesado no centro da peneira. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ferramenta que a gente chama de faca e vou procurar o diamante. Só que tem duas maneiras para o diamante aparecer. Ou ele vem por cima da parte escura, que a gente chama de croado ou coroado, mas ele pode vir por baixo da formação escura, a gente chama de encoberto. Então eu vou convidar as meninas agora, e o amigo Alberto, para olhar com calma, porque eu já vi onde está o diamante. Então vocês observam agora, antes de eu passar a faca, para apontar para a pedra que vocês acham que pode ser ele. E faz ligeiro, que vem chuva aí. É, tem uma coisa brilhante aqui no meio, né? É o que mais brilha. É ele aqui? Por que você acha que é essa aí? Porque aqui está se destacando mais entre toda a parte preta. Nota desta, Tiana. Muito prazer, meus amigos. Eu sou o Diamante. Quando a gente vai apurar o ouro, que a Ju perguntou a questão do mercúrio, olha bem, Ju, o primeiro procedimento para apuração de ouro começa na água. Então a gente pega a bateia, faz aquele movimento tradicional, vocês conhecem, e isso é de propósito, essa areia que sai é de propósito, é a parte estéril, que não serve. Mas depois que a gente consegue eliminar isso tudo, vai ficar dois elementos no fundo da peneira, da bateia, no peão dela. É o ouro em pó, que a gente produz aqui, e ele fica preso com a impureza que a gente chama de palme, ou tinteiro. Nessa hora, era para usar o mercúrio. Mas garimpos como esse aqui nem conhecem essa substância. A maneira de fazer essa separação é essa aqui que vocês vão ver. Ó. A gente coloca uma bandeja com areia, porque essa areia ela vai impedir que passe gordura para dentro da bateia. A gordura faz com que o ouro boie. Apesar dele ser pesado, ele vai para a superfície da água, quando o ouro é fino. E ela faz o ouro embora com a correnteza da água. Então a gente primeiro coloca a bandeja com areia, depois colocamos a bateia com o material por cima, e esse material ainda está úmido, porque o primeiro movimento foi feito na água. Depois que esse material começa a secar, que a umidade sai, aí vem o garimpeiro e começa a fazer esse procedimento aqui, ó. Com esse sopro leve e o toque da mão, a gente começa a separar ouro para um lado e pobre para o outro. Ouro para um lado e pobre para o outro. Assim a separação é feita. Depois que você consegue fazer essa separação, você leva o ouro para o picuar. E o resto é descartado. E o que eu quero dizer é o seguinte, uma atividade dessa aqui, ela só é feita por garimpeiros de raiz. Aqueles que realmente deveriam ser considerados patrimônio imaterial.
é uma casa que nós temos um apreço muito grande por ela, um carinho muito grande por ela, porque ela é da nossa família desde 1902. E eu nasci na casa e vivi aqui durante toda a minha vida, até me casar. Eu vivi aqui com o meu grande avô, né, que era o Dr. Lomelino, uma pessoa que tem uma história de vida muito bonita, um grande médico. E a gente então teve assim, o maior pesar da casa ser vendida. Quando ela ficou à venda, a intenção nossa maior era só tentar comprá-la. E conseguimos comprá-la, e para isso a gente teve que imaginar o que fazer com ela, né? Para que a gente pudesse preservá-la, tinha que ter uma forma de possibilitar essa preservação. Então optamos por fazer uma pousada, meu marido e eu. Meu marido se chama Leonardo Nascimento, e nós então optamos por fazer uma pousada em que tivesse na pousada a memória não só da minha família, como também a memória da história tão rica de Diamantina. Então, todos os ambientes aqui têm nomes de diamantinenses ilustres, aqueles que se destacaram em alguma atividade, seja na música, seja na literatura, seja na política, como Juscelino. Então, a gente homenageou em todos os ambientes os diamantinenses ilustres. A gente também fez questão absoluta de colocar nesse ambiente um pouco da história do diamante, porque é o motivo pelo qual Diamantina existe. Então, esse espaço é um espaço que tem a história da extração do ouro e do diamante. Temos também um espaço que conta a história da vida da Chica da Silva, que foi uma grande mulher do século XVIII. Temos um outro espaço homenageando o maior dos diamantinenses, que é Juscelino Kubitschek. Então, nesse espaço Juscelino Kubitschek, não só a gente tem objetos pessoais dele, como temos revistas, livros e um pouco de literatura sobre a vida dele, como também um rico painel feito pela Elisa Grossi, fazendo com que a sua vida fosse então mostrada através de tópicos da política, da época dele na política, da época dele como jovem em Diamantina. Então esse painel mostra a história de Juscelino Kubitschek. Bem, além disso, temos também um museu que nos mostra a religiosidade de Diamantina. Diamantina é uma cidade muito rica em religiosidade e ela é uma cidade também que tem uma tradição muito grande de manter as festas folclóricas religiosas. E com isso a gente tem essa pousada que tem características de uma pousada-museu. O mobiliário é todo mobiliário original, é todo mobiliário de época, não existe réplicas, são todos originais. E a decoração da pousada também, a questão de adornos, a questão dos utensílios de café da manhã e essas coisas todas, são também adornos regionais. As chaves são originais, são chaves da casa, cada quarto continuou com sua chave. Porque quando nós fizemos a reforma da casa para transformá-la em pousada, nós tivemos o cuidado muito grande de não descaracterizar em nada a casa.
estudando, mas tá passeando. Sim, é. Estamos conhecendo a cidade. Ah, não conheciam? Não, primeira vez, menina. Olha só. Não, a maioria da A minha galera. também. Sério? Você A minha gostou? também. Cara, bonito, né? Eu achei assim, as ruas cansam, você precisa de um preparo, né? Sim. Principalmente Mas- esse morro aqui. Ainda mais em Minas, né? Todas cantam. Geral, né? Eu até fiz uma passagem falando que eu acho que seria muito injusto falar que a gente teve azar de pegar chuva, porque essa cidade ela é linda, mesmo com chuva. Mas a questão aqui Mas escorrega. exatamente. As pedras, já tomamos vários escorregões aqui. As pedras, além de cansar, elas escorregam. Achei que você ia falar de várias cervejas. Olha, Vai pro ar. não vai pode. pro Vai pro ar, a É, gente corta, veio trabalhar pesado. corta. É. E a gente estudar. Exatamente. A gente veio estudar a produção artesanal da cerveja. Que Olha é feita só. Os efeitos que ali, marcavam na pessoa. virou à direita. Não, vai não, dar eu já pro ponte aprendi. Eu já aprendi com o mineiro. É assim, ó. Você virou à direita, é logo ali. Logo ali, logo É ali. logo ali. E você chega no Rio de Janeiro, né? Isso Você mesmo, chegou no Rio e é isso lá que é mesmo. produzida a cerveja. O cara falou assim, não, menina, é um morrinho que chega daqui, você vai. A gente, cara, subindo aqui e suando, e aquela coisa, não chegava nunca. A gente passou, teve que voltar, que a gente achou isso aqui. Gente, obrigada. Valeu. Adorei. Ai, Adorei conhecer e a essas pessoas. toalha em rede nacional. Mundial, é. Gente. Mundial. Estamos no YouTube. Estamos no YouTube. Da próxima vez eu te aviso, tá? Onde a gente for gravar, pra você sentar de novo. Minha plateia particular. ele. Segunda-feira, lá Lá vem merda. na cidade. Na cidade. Que eu esqueci Cerro. Onde eu tô Cerro? Cerro. Eu tô em Cerro. Cerro. Segunda-feira. Olha, eu Segunda-feira, perdida já. Cerro. Segunda-feira eu tô em Cerro. Você me encontra em Cerro? Lógico, Vamos comer queijo em Cerro? lógico. Então pronto. Eu tô olhando a hora pra saber o ônibus que eu tô pegando. Vou pegar. Então, chegar em Diamantina já é uma coisa assim impactante, porque você vai subir na Serra dos Cristais, né? E aquilo é rocha pura, né? Não tem quase árvore, é uma coisa assim que você vai entrando mesmo, e aquilo, conforme o sol vai se pondo, vai mudando as cores, né? Vai ficando uma coisa, é uma paisagem desértica. Daí você chega lá no alto, tem uma cidade, né? No meio do nada, assim. Então já é uma coisa incrível, né? Você está na cabeceira das nascentes do Rio Jequitinhonha, que é onde tinha muito ouro, tal, muitos diamantes, tal. É uma cidade, ela teve um processo de constituição um pouco diferente de Ouro Preto. Ouro Preto você teve um caminho principal que unia os povoados e que a partir desse caminho saíram as ruas que iam lá para baixo, né? A Diamantina foi um pouco diferente. Se for pensar em algumas distinções, né? A primeira delas é essa, a riqueza maior, né? Toda estava em Ouro Preto, né? Especialmente expressa nas igrejas, né? As igrejas nesse estilo aí barroco. Em Diamantina não vai ter essa pujança toda que teve em Ouro Preto. A gente vai ver uma típica ilustração do que é uma cidade mineira do ciclo do ouro, né? Como é que é essa arquitetura? É uma arquitetura, primeiro que é de expressão muito portuguesa, né? E ela seguia os ordenamentos, mesmo não tendo o Estado presente, ela seguia aquele padrão de organização espacial que vinha de Portugal e que era aplicado aqui no Rio de Janeiro, na Bahia. Que era assim, as casas todas, elas não podiam ter, elas tinham que ser alinhadas com a rua, não podia ter recuo de frente. E nem lateralmente, elas tinham que ser coladas umas às outras e todas tinham que... Então, assim, a rua era definida pelas casas. E as ruas eram sempre fazendo curvas porque elas iam seguindo a topografia. E ao contrário do que é hoje, que a rua é abaulada para os lados, porque quando chove a água cai para as... Aqui não tinha esse negócio de bueiro, a água corria pelo meio. Então, o perfil da rua era muito difícil andar nessa rua, porque você tinha essas pedras aqui, chamada pé de moleque, e você tinha as capistranas, que eram as pedras maiores onde a água passava. E que, em geral, os animais também iam para o meio, né? Então, a rua tinha um perfil diferente, e como era muita descida,
você tinha muitas vezes que fazer um nivelamento entre a rua e a entrada da casa, tá vendo? Tinha que colocar degraus, às vezes, em plena rua. E as águas tinham que sempre ser jogadas para a rua. Porque se você jogasse água para a casa do lado, e a casa do lado era colada, e a parede era de barro, você ia destruir a parede. Então a água tinha que vir para a rua. E em algumas casas mais chiques, você tinha uma calha que captava a água, e em vez de pegar o condutor que captar, e o condutor é o que desce, né, que vem até a rua, não tinha essa peça. Então você tinha essas pecinhas aqui, chamada buzinote, que ela pegava a água aqui do telhado e jogava para longe. O que é observado nessa arquitetura, nessa escultura e nessa arte de pinturas também, né, é de Ouro Preto com Diamantina. Né? Tem diferenças, porque Diamantina era um lugar muito isolado. Quem ia para lá acabava desenvolvendo também técnicas e soluções construtivas e de desenho, de cores também, com os materiais disponíveis, que eram diferentes de Ouro Preto, enfim. Esses isolamentos também faziam gerar coisas mais específicas, né? E também esse isolamento ajudou a preservar muito mais Diamantina do que Ouro Preto, posteriormente. E, num primeiro momento, a arquitetura ela era feita ou dessa forma que eu falei, com os pilares e as vigas em madeira, né? Em geral a base de pedra, e o resto era pau a pique. E elas eram caiadas de branco. Né? Por quê? Porque não tinha ainda os pigmentos disponíveis, né? Que eram óxido de ferro, ou era o anil. Então era aquele marronzão escuro pesado, da madeira de lei, e as paredes de taipa de mão pintadas de branco. Na época com meu avô puxava, antigamente, bem antigo, ele andava de caminhão pro Brasil. Aí ele pegava porco daqui para levar pro Rio Grande do Norte. Aí ele me falava que esses morros, tipo, com um caminhão cheio, não conseguia subir por causa da lama. Então, tipo assim, na hora que colocava a pedra, a pedra conseguiu que o caminhão subisse, entendeu? Não fazia atração, isso, né? do caminhão. Na época, tanto que ele me contando da época que ele foi tirar carteira, que ele andou muito tempo sem carteira. Ele andava no Brasil todo assim, sem carteira, né? Aí ele me contava que um dia que ele foi tirar a carteira dele foi o seguinte: ele era no próprio caminhão, antigamente não tinha os carros para tirar a carteira. Ele vinha no próprio caminhão e tirava a carteira. Aí tava um caminhão carregado e eles do nada ligaram: "Ô, seu Satu, tem que marcar pra você tirar sua carteira e tal." Aí ele entrava dentro do caminhão, ele me falando que andava nessas ruas aqui com o caminhão cheio, aí não existia prova prática, não. Sentava um cara do lado dele, ele dirigindo aqui, e o caminhão patinava, ele na hora que tava pra passar nas pedras d'água, foi assim que tirou a carteira, tipo assim, que era uma coisa mais brutal. Na raça, nem existe que existe hoje, faça baliza. Não, você quer tirar a carteira de caminhão? Dirige o caminhão aí pra mim, que nós vamos ver se você sabe realmente. Antigamente no mercado, ali no mercado, por exemplo, tem vários pilares assim, onde o pessoal amarrava os tropeiros, amarrava os cavalos, né? Bem, pessoal, nós estamos aqui na Casa da Glória, né? Por causa que os primeiros moradores aqui foi a Dona Glória e seu marido. Assim que ele faleceu, né? Ela vendeu a casa aqui para a Coroa Portuguesa. A Coroa Portuguesa, mais que depressa, comprou este casarão e transformou na casa onde os intendentes dos diamantes iriam morar. Os intendentes dos diamantes morando aqui e trabalhando na casa da intendência lá no Centro Histórico de Diamantina, tá certo? Com o passar do tempo, os intendentes dos diamantes passou essa residência aqui para o primeiro bispo de Diamantina, o Dom João Antônio dos Santos, certo? E esse primeiro bispo de Diamantina, certo, passou essa casa aqui para as irmãs, né? E essas irmãs transformaram
Essa casa aqui, pessoal, primeiramente é uma casa de clausura, né? Todas as janelas que davam acesso com a rua, turma, naquela época, eram pintadas para as meninas não terem acesso com a rua. Mas depois foi construído o casarão do lado de lá da rua, né? Abrigou várias meninas também e a igreja de Nossa Senhora das Dores. Mas para elas atravessarem para o outro lado, elas teriam que passar pela rua. E elas não gostavam de passar pela rua, né, para elas não serem vistas pelos homens que passavam por essa rua. Então, o que elas fizeram? Contrataram um inglês que morava aqui, né, e chamava-se John Rose. O John Rose se inspirou na Ponte do Suspiro em Veneza e construiu o passadiço. Então, elas passariam por cima da rua e não pela rua mais. Certo? E todos os dias elas iam para o lado de lá rezar, né? Na parte de baixo passou a funcionar também como dormitórios, por causa da quantidade de meninas que estavam vindo para cá morar. Aí, com o passar do tempo, elas saíram daqui, vendeu isso aqui para a UFMG, governo, né, de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais comprou, mas só que o prédio estava muito acabado. Restaurou e transformou aqui no Instituto de Geologia, o Eschweg. O Eschweg foi o primeiro geólogo que passou por nossa região e estudou todas as formações rochosas daqui de Diamantina. O que a gente viu lá fora, a gente está vendo agora por dentro. Um lugar muito bonito. A visão que a gente tem aqui de dentro, lá para fora. É bem bonito. Esse espaço aqui, meio que quase de varanda, ele é muito interessante na casa, ele é muito peculiar, porque a Chica da Silva fez questão de colocar essa parte como se fosse uma treliça.